Uma história que é passada de geração em geração. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre um famoso conto de fadas que possivelmente há um fundo de verdade. Hoje estaremos falando da história em que uma jovem donzela é feita prisioneira por uma terrível fera. Mas e se eu lhe disser que é uma história por trás da história? Ficou curioso, não é mesmo? Então se assente aí, pegue aqui a pipoca, porque hoje estaremos falando sobre a verdadeira história da Bela e a Fera. Não perca nenhum detalhe de tudo que será dito aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, já gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo. E para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada da História. Aqui você acha conteúdo de qualidade que ajuda você a entender melhor a história e ainda te auxilia a passar naquele vestibular e aquela prova que você tanto deseja. Bom, pessoal, esse tema ele é um tema bem interessante que estaremos tratando aqui no canal. E é um tema bem singular, não que não tenhamos falado de outras histórias aqui, como por exemplo, da própria história de Mulan e tudo mais. Eu vou deixar aqui no card, caso você não tenha visto. Eu já falei de outras histórias aqui. Mas falar sobre a Bela e a Fera é falar sobre uma história que realmente possa ter acontecido. Ela aconteceu de verdade. Ok? Ela aconteceu ali por volta do século XVI, século XVII. Mas vamos falar primeiro da história do conto de fadas e depois vamos falar da verdadeira origem e tudo mais. Bom, a verdadeira, na verdade, o conto de fadas foi uma criação de Gabriele Suzanne Barbots ali por volta de 1740 e depois foi adaptado por uma outra escritora ali por volta de 1756 e ela foi criado voltada ali por um grupo de amigos, eram contos de fadas. Mas será que a história que fora criada por ela é igual a que é tratada na Disney, onde nós temos cantoria, um castelo mágico, um príncipe amaldiçoado e talheres e objetos domésticos falantes? Será que é igual? Bom, pessoal, não é. A história é muito diferente da história original. Bom, senta aí que eu vou te falar qual é a história que é tratada por Gabriele. Bom, ocorre que, na história original, Bela, o seu pai era um rico comerciante. E ela não era a única filha dele, ela tinha mais duas irmãs. As duas eram extremamente egoístas e pessoas totalmente vaidosas, que se pode se entender. Tinham uma vida luxuosa, gastavam com tudo, e Bela era a única que ajudava o seu pai de todas as formas possíveis. Ocorreu que o seu pai, ele acabou perdendo a fortuna, e as irmãs de Bela não aceitaram de maneira alguma a situação a qual estavam vivendo. E Bela foi a única que continuara ajudando seu pai de todas as formas possíveis, estando ali. E quando surgiu uma possibilidade de negócio e tudo mais, o pai de Bela recebeu a proposta e foi verificar porque lhe traria um tipo de retorno financeiro muito bom. As irmãs de Bela já foram pedindo luxuosos vestidos, pentes e tudo mais, presentes caros. E Bela, a única preocupada com seu pai, lhe pediu simplesmente uma rosa. O pai de Bela fez a viagem e quando estava retornando muito cansado, acabou encontrando no caminho um castelo. Ele entrou no castelo e viu que o castelo atendia os donos daquele que lhe ordenara. Acabou que ele foi dormir e quando ele acordou de manhã, ao sair, ele acabou vendo uma rosa. Ao pegar aquela rosa para entregar a filha, no caso, entregar a Bela, o dono do castelo apareceu, que era uma fera monstruosa, que o ameaçou dizendo que a única forma que ele poderia escapar daquela situação seria oferecendo uma de suas filhas no lugar. Ele então volta para casa, desolado, e passou a situação para as filhas. E Bela acabou se entregando no lugar do pai, pensando que a fera iria devorá-lo. Passou que quando Bela chegou ao castelo, ela não fora devorada. Pelo contrário, foi muito bem tratado pela fera, que ali presenteou de várias formas, oferecia jantares e tudo mais, e conviviam ali. Bela via que
A fera era gentil e pouco inteligente, mas não a maltratava de certa forma. Passou-se o tempo e a fera constantemente pedia Bela em casamento. A mesma, então, sempre de maneira carinhosa, rejeitava o pedido da fera. Até que teve um dia que Bela pediu para a fera ir visitar o seu pai e verificar como estava a sua família. A fera, então, meio que titubeando, permitiu e disse: olha, para você retornar aqui, coloque esse anel na mesa e quando você colocar na mesa, você irá retornar para o castelo. Ocorreu que Bela então cumpriu o prometido e partiu para casa. Quando chegou em casa, o pai ficou maravilhado em vê-la. Entretanto, suas irmãs ficaram de uma inveja muito grande. Ficaram até meio retraídas porque a irmã, que era simples, voltara rica e luxuosa e tudo mais. É claro que Bela os comunicou que só poderia ficar uma semana, que era o prazo que a fera lhe tinha dado. Só que as irmãs, com muita inveja, queriam que a fera a devorasse. Então queriam prolongar a permanência de Bela dentro de sua casa. Acabou que numa noite, Bela acabou prolongando o seu tempo em casa, só que aconteceu algo estranho, muito estranho na noite. Bela, ao dormir, acabou sonhando e viu que a fera estava caída no chão, ao que parece no jardim, e estava morrendo. Ela acordou desesperada, se arrumou e colocou o anel na mesa. Quando colocou e chegou no castelo, viu que a fera estava caída e quase morrendo. Ela então viu o seu estado e, lhe tanto negar os pedidos de casamento, aceitou casar com ele. E ao aceitar, a fera voltou à forma humana, se transformando em um lindo príncipe. Essa é a história original da Bela e a Fera. Claro que existem várias versões que são apresentadas sobre este fato, sobre essa história. Mas e se eu lhe dissesse que essa história foi retratada em um caso que ocorreu por volta ali do século XVI e XVII? Lembrando que esse conto da Bela e a Fera, feita pela Madame de Villeneuve, foi feita ali por volta do século XVIII. Ou seja, 200 anos antes, um fato aconteceu que gerou a história. Quer ouvir? Bom, ao que parece, Petrus Gonçalves, ou Pedro Gonzales, que é o nome do rapaz, fora um jovem rapaz que morava nas Ilhas Canárias, que sofria de hipertricose. O que seria a hipertricose? Bom, a mesma era uma doença onde a pessoa tinha o corpo coberta por pelos, rosto, braço, perna, menos as palmas das mãos e dos pés, não era coberta de maneira alguma. É claro que ele fora capturado nas Ilhas Canárias e fora levado à presença do rei Henrique II, tratado como um animal e tudo mais. Entretanto, o rei não via Pedro como um tipo de animal. Pelo contrário, via como um ser humano e falava que o rapaz deveria ser bem tratado e tudo mais. E o mesmo, fora educado em 3 línguas, aprendeu a comer direito, se portar no meio da sociedade. Entretanto, as suas características físicas o afastava da sociedade. Mas aí teve um ponto interessante que ocorreu no meio disso tudo. E que ponto foi esse? Bom, a única coisa que o rei Henrique II pedia para Pedro era que ele mantivesse o seu nome no latim, ou seja, Petrus Gonçalves. Ele utilizasse esse nome. Um belo dia, o rei morreu. E a sua esposa, Caterine de Médici, não gostava tanto do rapaz. Até que um belo dia, ela vendo aquela situação dele, quis, em meio à sua maldade, até fazer um teste na visão dela. Será que se Pedro casasse e tivesse uma mulher, os seus filhos nasceriam dessa forma, na visão dela, de forma monstruosa? É claro que tudo se passou de uma brincadeira que acabou gerando filhos. Um belo dia, ela armou o casamento de Pedro com uma jovem, filha de um serviçal do castelo. Os dois casaram, tiveram 7 filhos, e ao que parece, 6 crianças, na verdade 5 crianças, nasceram com as características do pai, possuindo a hipertricose, porque ao que parece ser genético. Então a família viajou por várias regiões do país, chegando até a região de Parma, na Itália, aonde eles foram contratados ou até mesmo sequestrados ou vendidos para um duque da região, que pagava por retratos da família, claro, excluindo as crianças normais, e
Acabou que até mesmo algumas crianças foram sendo dadas de presente para outros nobres como bicho de estimação e até como se fosse um tipo de objeto de circo. Pessoal, é uma visão bem pesada daquilo que aconteceu na época. Mas você deve estar se perguntando, professor, por que não tem tanto relato sobre Pedro? Bom, pessoal, ao que parece não se tinha muita ideia sobre ele. Ao que tudo indica, há uma referência sobre ele ali por volta de 1618, no batizado de um de seus netos. É claro que Pedro e Catarina, sua esposa, permaneceram casados ali por 40 anos, vivendo juntos. Ao que parece, ele morreu primeiro e logo em seguida ela também morreu. Ao que parece, pessoal, que a Bela e a Fera se amaram até o fim da vida. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Ok? Se você ainda não é inscrito, vem se tornar membro dessa família, vem se fazer parte do Jornada na História. Ok, pessoal? Me segue lá nas nossas redes sociais, lá você consegue falar comigo, tá bom? Lá tem séries únicas para você estar acompanhando, para você estar participando, tá bom, pessoal? E continue nos acompanhando aqui, ok, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. Você tem um excelente final de semana. Em breve estaremos juntos na quarta-feira, hein? Continue acompanhando a saga das revoltas regenciais, ok? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente final de semana, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!